Bem-vindos a mais um Amazônia Animal Podcast, esse programa que era programa e virou podcast, e hoje nós vamos falar sobre um grupo de estudos de animais selvagens. Quem são os animais selvagens, onde vivem, por que estudá-los? Estamos recebendo duas estudantes de medicina veterinária. Sejam bem-vindas, Evelyn e Dandara, que recentemente me convidaram com antecedência para um evento e eu acabei as convidando para participar desse podcast e contar um pouco sobre os estudos com animais selvagens. Bem-vinda. Tudo bem? Então, a Liga ela veio com o intuito de tentar fazer essa aproximação, né, da gente, dos estudantes, com muitos profissionais da área, sendo eles biólogos, médicos veterinários, para trazer um pouco do que é esse mundo, de como que a gente pode contribuir com essas espécies. É isso aí, Dandara. Quantos ligantes aí nessa liga? Olha, atualmente a gente tem 30 ligantes, mais a diretoria, né, que nós estamos em 8, então fechando 38. 38. Vamos começar do começo. Vamos começar. Quem é Evelyn? Quem é Evelyn? Então, me chamo Evelyn, né, eu tenho 24 anos. Antes de tentar entrar ali para o mundo da veterinária, que foi o que eu sempre quis, eu fazia ciências naturais na UFAM. E aí, quando eu estava mais ou menos ali no 6º período, eu olhei e falei, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com a medicina de animais. E aí foi quando eu migrei para a área, fiz Enem de novo, tentei, passei e entrei para o IFAM, que atualmente é a única universidade pública que a gente tem que oferece o curso de medicina veterinária. E aí quando eu entrei, o meu foco sempre foi trabalhar com animais selvagens. E aí eu já comecei a estagiar na área, fui procurar formas de adquirir conhecimento logo de uma forma muito precoce, porque na faculdade a gente só vai ver isso lá pro final. Uhum. Então, e tô migrando, tô tentando, tô seguindo na área aí. Abrindo caminhos. Dandara, e você? Quem é Dandara? Onde vive, o que come? Boa tarde, Rodrigo. Então, eu inicialmente comecei um curso na UFAM também, lá para 2015, fazia um tempo já, eu fazia biotecnologia. E na biotecnologia a gente via muito a área da pesquisa, laboratório, mas eu sempre tive aquela vontade de trabalhar com animais. E aí passaram-se os anos e aí eu entrei para a medicina veterinária, né? E a veterinária de selvagens para mim surgiu de uma ideia muito primitiva, digamos assim, de ter contato com os animais e de querer fazer. Mas eu migrei de área, não fui como a Evelyn, né? Eu gostava muito de gatos, porque eu tenho um monte de gatos em casa. Mas com o tempo eu fui gostando dos selvagens e querendo me especializar mais nessa área mesmo. A minha história é o contrário. Eu gostava de selvagens e depois eu aprendi a gostar de gato. Mas a gente fala um pouquinho mais pra frente sobre isso daí. E, então, mas tu concluiu, então, o outro curso concluiu? Não, porque eu tive um problema de saúde. Atualmente, eu fui diagnosticada com epilepsia. E para mim também é um grande tabu isso, né? Porque todos os dias você tem que se validar, né? Em alguns lugares que você vai ainda tem muito preconceito. E principalmente na medicina de selvagens, que é uma área que puxa muito, né, o nosso físico. Mas eu estou aqui tentando quebrar isso, quebrar esses padrões. E a medicina veterinária ela tem muitos campos, né? Muitos campos mesmo. E até dentro da categoria selvagens, acredito que tenha mais campos ainda. Sim. São universos, né? Mas aí eu queria saber, agora o biólogo do outro lado da mesa, querendo saber o que a galera fugiu do tal da bio aí, das ciências naturais, né? Abandonaram esse lado e seguiram pela veterinária. Mas que bom, cara, que bom, porque precisamos de profissionais em vários campos, pessoas que amam os animais, amam a Amazônia, também está no contexto amazônico. E muita gente de fora me pergunta, Rodrigo, é fácil estagiar com selvagens aí? Deve ser maravilhoso, deve ter muitas áreas para fazer. É fácil? Não é fácil. Até porque o pessoal olha de um lado, é tudo muito bonitinho, né? A foto com o bichinho ali é muito legal, mas por trás é um trabalho muito grande. Até porque são animais que se estressam com muita facilidade, então a gente tem que saber ter o manejo correto, porque senão a gente pode fazer com que o animal vá a óbito, por exemplo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil achar locais também que queiram oferecer estágio, isso é muito mais difícil também. E os que têm, assim, muita gente procura. Então, assim, você tem que fazer o seu nome e tentar entrar ali da melhor forma possível. Mas não é fácil, não. Justamente por ser uma área que está crescendo aqui no Amazonas, você acaba conhecendo todos os profissionais dessa área aqui. Então, em algum momento, tanto eu quanto a Evelyn, a gente já conheceu professores que foram professores dos nossos professores. E aí entrar
com facilidade, a gente pode até entrar, mas permanecer é algo que você vai, com o tempo, adquirindo essa experiência. Sim. E lugares, então, são poucos aqui na região, que é uma dúvida que muita gente de fora tem. Não, é pouquíssimo. A galera que vem fazer biologia me pergunta, tem vaga de estágio, deve ter muito contato com bicho, porque acha que é floresta, acha que vai ter facilidades, né? Mas não é isso. Não é dessa forma. E a gente começou falando da veterinária. Que áreas a gente tem da veterinária? Quem entra na veterinária hoje recebe um turbilhão de informações, de coisas. E por que chegar no Silvestre? O que teria de opções para vocês? Nossa, a gente tem medicina de pequenos animais, que são cães e gatos. Grandes animais, que são boi, vaca, cavalo, ovelha, búfalos caprino, também, né? búfalos. Tem a medicina de selvagens, tem a área de inspeção também de alimentos, né, de origem animal. Tem a área da pesquisa, que muita gente também entra para essa área. Mas é uma infinidade de áreas. Só dentro da medicina mesmo veterinária, tem gente que se especializa para anestesiologia, para ser cirurgião. E aí, entrando especificamente na medicina de selvagens, você tem um leque. Você pode trabalhar com manejo, clínica e cirurgia, até mesmo anestesiologia, reabilitação de animais. Tem os concursos também, que muita gente pode fazer. Eu acho que a grande oportunidade para a gente é através de concurso, hoje em dia. Uma infinidade de áreas. Sim. Porque a galera entra na faculdade achando que é só trabalhar com cachorro e gato. E não é isso. A gente tem um leque de opções. Tem gente que não quer trabalhar diretamente com os animais. E tá tudo bem. Veterinários que não querem? Não é. Fica no laboratório, faz a área da pesquisa, processa exames. Então, assim... Caramba, e aí é engraçado porque até na biologia, a fazer pesquisa com animais, muitas vezes te bota em museus que tem ali coleções zoológicas de animais que morreram há 200 anos atrás e você não vai ter contato com o bicho vivo. E vai fazer pesquisa que é tão importante quanto os outros trabalhos, né? É isso que a gente precisa entender também. E aí, alguém já sonhou em trabalhar com cachorro e gato? Vocês duas? Com gato. Com gato. Apenas gatos. Só gato. E o mercado está invertendo, né? Hoje a gente tem no Brasil mais cães, mas logo a tendência é que os gatos estejam em mais volume nas casas. Você tem quantos hoje? Atualmente eu tenho 13 gatos. Só isso? Só isso. Com nome, com tudo? Com nome, com tudo. Castrado, vermifugado, vacinado. Uma coisa, eu tenho uma teoria na cabeça. Tu acha que os gatos têm uma distância muito grande dos silvestres, dos selvagens? Eu acredito que não. Comportamento, algumas coisas são muito semelhantes. Em relação à presa, né, a ser um predador, eles são considerados os predadores mais eficientes na natureza. A gente tem muito problema, por exemplo, em algumas regiões que tem ali uma grande quantidade de gatos, de a gente ver a fauna ser cada vez mais mexida. Um dos exemplos é lá na UFAM, que tem uma grande quantidade de animais, gatos, né? E a gente vê cada vez menos os animais que são oriundos daquela região. As pacas, alguns tipos de pássaro, os coatipurus também, né? Esquilinho daqui. Eu acho que, infelizmente, né, a gente tem esse desequilíbrio aí na natureza, porque a gente acha o bichinho fofo e tudo mais, mas a gente tem esse desequilíbrio que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração também. Sim, é um problema de saúde pública também, né? Sim. Com certeza. E você foi do Museu da Amazônia? Sim. Eu passei um bom tempo lá. Quase não saio. Tinha gatos também por lá? Tem. Então, tem mais cachorros hoje do que gatos. Mas, assim, é um impacto que a gente vê significativamente ali na fauna. Daqui pra ali a gente estava correndo atrás de gato para tirar as cobras da boca deles. Então, assim, meu Deus, a gente sabe que impacta negativamente, assim, no nível absurdo. Você falava que no Museu da Amazônia esses encontros aconteciam? Sim, com certeza. Hoje, eu não sei porquê, mas as pessoas elas se sentem muito à vontade para abandonar os animais, né? E o que eles fazem? Eles escolhem locais como, por exemplo, reservas. Ali no museu a gente tem uma reserva florestal muito grande, né? Então a gente tem esse abandono, como eu estava falando. Na UFAM também a gente tem esse abandono ali significativamente. E como são animais que a gente já tem um apego muito grande, é muito difícil. Pega esse animal e coloca para fora. A gente vai fazer isso? Não vai. Sim. Não tem como a gente fazer isso, fechar o olho para um grande problema. E acaba que eles permanecem ali. Mas a gente sabe que a gente tem um impacto muito grande com relação a animais domésticos interagindo com animais silvestres ali. Sim. Então,
como na UFAM, a gente já sabe que a gente tem um saúde de coleira, por exemplo, que é um animal ali que é ameaçado de extinção. E é endêmico, né? Sim, endêmico. É um animal que dificilmente vai descer. Por quê? Porque ele provavelmente vai ser predado por algum animal doméstico que está ali. Então, isso é um grande problema que a gente tem. Sim. E esse tipo de interação faz parte também do grupo de estudos de vocês, da Liga? Sim, a gente abrange vários temas, né? Um deles é voltado para estudo das zoonoses e nesse tema, inclusive, que a Evelyn comentou, as zoonoses são algo extremamente atual que tem a ver com a saúde única. E, para quem não sabe, né, a saúde única é aquela saúde que envolve a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. Então, num ambiente, por exemplo, como a gente tem ali na UFAM, né, a gente vê os animais terem contato, né, os gatos com os animais daquela região. Então, a gente tenta criar um equilíbrio, mas a gente sabe que esse equilíbrio nunca vai chegar. Então, sempre vai ter um lado que vai pender para baixo e outro vai subir. E isso, ecologicamente, é ruim. Agora, se vocês forem puxar para o lado da veterinária, qual é o trabalho do veterinário? É cuidar do animal, entendeu? Então, a gente tem essa dualidade da visão do que é correto, mas também de salvar aquela vida específica, né? Então, eu acho que entra aí o embate do veterinário, porque você fica, eu vou salvar esse animal, qual é o impacto que ele vai causar no meio ambiente? Sim, agora eu vou jogar uma pesada para vocês. O que é mais importante, é salvar o animal, o indivíduo ou a espécie? A espécie. A espécie. A espécie. E quando eu tenho na bandeja, na balança, de um lado o gato doméstico e do outro lado a fauna nativa, com o sauim de coleira, por exemplo, que vocês citaram, que é o nosso animal endêmico e está ali ameaçado pelo gato. Onde a balança pesa? Pois é. eu viria pelo um aspecto geral. Assim, se eu tenho aqui a minha biodiversidade, aquele animal não pertence àquele lugar, o ideal seria retirar ele. Uhum. Seria retirar ele. Agora, no mundo real, assim, a gente não consegue ver isso. A Você gente sabe não. que é 4 pedras na mão ali do outro lado. Então... E aí começa pelo fato de que o gato não tá ali porque ele quer, né? Alguém deixou ele ali, alguém trouxe ele pro Brasil um dia e decidiu que ele ia ser o pet dos brasileiros. E hoje ele ganhou aí o mundo e as pessoas, infelizmente, não cuidam, né? Infelizmente abandonam, como você falou há pouco. E a Liga? Me falem mais sobre a Liga. A gente entrou num tema polêmico, vamos sair um pouco desse tema. Vamos respirar. Vamos voltar. O que é a Liga? Bom, a Liga surgiu lá em 2023 com a ideia de um grupo de estudos. Então, a ideia veio de alguns colegas nossos que já até se formaram, junto com o nosso orientador, que é o professor mestre Eduardo Lima. Uhum. E aí, ele surgiu justamente para a gente ter contato mais precocemente com essa área, porque, por exemplo, no nosso curso, a gente só consegue ver medicina de selvagens no 9º período. Caramba! No 9º período. Já saindo, né, para ir para o mercado de trabalho, e aí tu vê o que tu quer. Então, surgiu justamente dessa ideia para a gente manter mais proximidade com essa área e adquirir conhecimento, fazer network. Muitos dos profissionais, né, Evelyn, que a gente manteve contato, que a gente tem contato, veio da Liga. Entendeu? Sim. Hoje são quase 40 ligantes, vocês falaram, né? 40 ligantes. E aí eu imagino que o fator mais difícil de lidar com fauna hoje, no Brasil e no mundo, é o fator humano. Acredito que as conexões com pessoas, acho que é bem complexa. E como é essa interação entre vocês? Imagino que tem a gente que está aí entrando na faculdade, pessoas que já estão saindo, pessoas de Manaus, pessoas do interior, pessoas que estão chegando de fora também. Como é esse encontro de pessoas e saberes? Eu acho maravilhoso, porque, querendo ou não, a gente vive na diversidade, né? E cada um ali tem a sua experiência. A gente vê uma grande quantidade de pessoas, inclusive do interior, que vêm fazer veterinária aqui em Manaus. E, geralmente, essas pessoas já tiveram algum contato com animal silvestre, selvagem. E isso já impulsiona. Nossa, será que é aquilo que eu quero? A mesma coisa é em relação aos períodos, né? A gente tem alunos do 1º até o 9º período. E é interessante ver aqueles colegas que estão começando se descobrirem nessa área. É bastante gratificante e, ao mesmo tempo, a gente fica feliz, já que é algo que está crescendo ainda, né, aqui em Manaus. Até porque tem gente que entra e vê que não era aquilo que ela queria. Também. Então, isso é bom para a pessoa. Já teve choque? Já teve gente que se chocou com vocês? Porque não é
Essas Coca-Cola toda dia é muito bonito. Tem a parte ruim. O que né? seria a Então, parte ruim? a parte de... ó, a gente sabe que o profissional que vai trabalhar com essa área, ele já tem que ter em mente que é uma profissão que não ganha tão bem. Então, assim, é uma área, comparado à inspeção, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente. Parte de carnes, de açougue, essas Isso. coisas assim? Hoje, eu acho que atualmente o salário de um profissional que trabalha com inspeção é um dos mais altos que a gente tem. Sim. Então, assim, A gente tá falando de quanto, mais ou menos? Tem ideia de... 15 conto? Por Uns aí. 15 mil É. mês? Uau! Tem alguns concursos também, por exemplo, para perito criminal, salário de 20 mil. Então, assim... Só que é uma vaga, uma vez, assim. Às vezes não é o contato que a pessoa queria também. Então, ela Sim. chega, começa a trabalhar, estagiar com cachorro e gato. Gostou, é aquilo que ela quer. Vai estagiar com bovino. Acha que é melhor, então vão migrando. A Liga é bom porque ela faz com que as pessoas elas se descubram se é aquilo que ela vai querer realmente. Eu entrei na Liga quando foi fundada, né? Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Liga. Foi no primeiro período. Acho que eu fui a única que tinha na minha turma, para você ter ideia. Sim, interessada no grupo de estudos. Atualmente, a gente é associado com o GES Brasil. Eu não sei se você conhece o GES. Grupo de estudos de animais Isso. selvagens ou silvestres? Selvagens. Selvagens. Que anteriormente era lá na UFAM. Eu lembro, eu cheguei a fazer palestra com essa galera. Isso. Sim. Aí a galera lá foi se dispersando. Acabou o GES daqui? Isso que foi o problema. Acabou e o GES aí, aqui? Pegou e juntou com a Liga. Ah. Hoje nós somos a UAS, que é a Liga, junto com o GES. Então a gente é associado com o GES Brasil. Então a gente tem muitas atividades que eles propõem também. Lá, vocês podem fazer isso, 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 e a gente tenta trazer para os ligantes da melhor forma possível. Porque a gente sabe que também a gente tem que ter coisas que possam atraí-los. Porque ficar só naquela mesmice de sempre, eles acabam dispersando, acham que é uma área ruim. E não, a gente tenta mostrar o mais positivo possível ali. Então, até hoje está dando certo, pelo menos, né? 38 pessoas. Já giraram quantas pessoas nesse tempo todo? Vocês sabem? Tem noção de quantos já passaram Essa ideia. Não faço pela Liga? ideia. É. Pessoas formadas já também, né? Sim, sim, formadas. tem gente que saiu para residência de animais silvestres. Por exemplo, o Uau. Vico, né, o Vinícius, ele tá no Piauí. Ele trabalha com clínica médica e cirúrgica de animais silvestres. A gente Lá. tem também a Maria Andrade, né? Que ela está fazendo mestrado lá na Fiocruz. Na Fiocruz. Que Era da legal. Liga também. É. A gente É tem interessante. profissionais que se formaram e foram muito assim para frente mesmo. E, por exemplo, a Maria e o Vinícius, eles eram os primeiros presidentes quando lançaram a LAAS. E a gente vê eles ali conquistando isso, para a gente também é muito animador. Sim. E a gente tenta trazer esses profissionais para mostrarem a vivência deles para os ligantes também. Falar, tá vendo? Se persistência dá certo, para eles deu certo. Inspira, né? Espera. Inspira demais. E eu imagino que apareça pra vocês animais de toda forma. Às vezes, olha, apareceu um macaco ali, apareceu um bicho atropelado, apareceu um bicho aqui, do nada. Acontece com a Liga? E o que vocês fazem quando aparece um bicho por lá? Hoje a gente não tem autorização para recebê-los, infelizmente, né? Então, todas as notícias que a gente tem, quando entram em contato, a gente faz um encaminhamento para o CETES, para o IBAMA, que é o protocolo correto. Hoje a gente não pode atendê-los, Aham. né? Mas a gente tem relatos de casos que são coisas, assim, absurdas, mas principalmente por questão de atropelamento. Então, atropelamento tem um impacto na fauna gigantesco. Né? Então, muitos animais atropelados, ou alguma pessoa que não tinha o devido conhecimento foi lá, tentou matar o animal. Então, assim, são coisas pertinentes ali na nossa rotina, é o que mais aparece. A gente também tem o registro de muitos animais que são retirados para serem criados como pet. E aí a pessoa, por não saber cuidar, acaba dando uma assistência, um manejo inadequado, o animal vem adoecer. Sim. E é importante ressaltar que a gente não pode se negar a atender um animal que foi vindo de tráfico, por exemplo, tráfico de animais. A gente não pode se omitir a atender aquele animal. A gente não é obrigado também, porque assim, o tutor, ele pensa que porque o animal não é legalizado, nós vamos denunciá-lo. Então, assim, Dá vontade? Dá, mas não pode. ah, mas não pode, é isso. Assim, é importante que eles saibam que eles podem sim levá-los ao veterinário, sem esse peso gigantesco, porque às vezes se o animal chega lá, ele já está numa situação tão precária que não tem mais o que fazer. Normalmente é por questão de manejo errado, alimentação errada, principalmente. O animal chega assim num estado
O espaço que o bicho fica também, Também, né? Vamos falar de um dos bichos comuns é macaco. O pessoal, a mania que a gente vê por aí, andando por aí, aquela coleira na cintura, horrível, com a correntinha, né? Outra coisa que não vai muito longe, aves. Aves também. Corrente no pé, O pessoal fala assim, alimento de ave é semente de girassol. gordo pra caramba, só gordura. Nossa, ao chegar lá no estado, assim, questão óssea, Fraco, tudo fraco. extremamente, qualquer coisinha quebra. Fígado gigante também. Exato. Meu Deus. Uma coisa que é importante sobre o fígado, que o pessoal fala, o meu papagaio tá mudando de cor, tá ficando amarelo, que coisa legal. Não é. Aquele animal ali, ou tá com um problema no fígado, principalmente no fígado, né? Aham. Então faz com que mude a coloração do animal. Mas não é uma coisa bonitinha, é porque a alimentação dele estava errada e tá impactando na coloração da pena. por É um exemplo. sintoma. É um sintoma. Caramba. E imagino vocês com a família de vocês. Elas estudam animais selvagens. Então, olha, apareceu um bicho aqui, manda foto. Que bicho Pega é aqui. esse? É, Que sim. bicho é esse? Acontece muito isso? Nossa, demais. Acontece muito. É. Eu falo, não sei, como que não sabe? Você tem que saber, você tem que saber, né? Você que estuda, não sei o quê. E outra coisa, pai e mãe ficam preocupados com vocês. Meu Deus, minha filha tá pegando esse bicho terrível. Ficam. Conta um pouco pra gente. Assim, quando eu entrei na veterinária, eu já sabia desse risco, mas a minha família fica muito receosa porque a primeira ideia que a gente tem quando a gente vê animais selvagens é: ele vai te matar, ele vai te morder. Só que quando a gente está inserido na realidade da medicina ou até mesmo na biologia desses animais, a gente vê que na maioria das vezes eles só estão se protegendo. Então, você saber lidar com aquele animal é diferente de você ter um animal defensivo, né? Sim. Então, é todo o cuidado, o jeito que a gente aprende para pegar aquele animal, para manusear, para fazer um atendimento médico. Acaba que não é tanto essa questão do medo, esse medo é deixado de lado. É a questão do jeito mesmo. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com questão de educação ambiental, né? Então, quando eu estou em algum local que eu vejo um animal ali que dá para fazer uma educação, eu faço. Então, faço isso muito com minhas sobrinhas. Minhas sobrinhas são pequenas, né? Tem 4 anos. Então, sei lá, pega essa lagartinha aqui, que normalmente, como o pessoal fala, é toda peludinha. Não, ela vai queimar. Mas eu conheço essa espécie, não queima, coloco na mão. Falei, é isso, isso, isso. Então, assim, eu já tenho contato com esses animais há muito tempo. Então, minha mãe surta. Desde criança? Nossa, sim. É uma paixão desde criança? Desde criança. Sempre pegava os sapos assim no meio do rio, ela surtava. Então, ela surta comigo, às vezes eu tô mexendo com alguma, sei lá, alguma cobra, por exemplo. Nossa, pra ela tô fazendo a coisa mais absurda do mundo. Sendo que não. Eu acho que eu já fui arranhada por gato e nunca fui mordida por uma cobra. Tá aí um ponto interessante. Você entrou num assunto legal agora. Fui mordida por um gato e por cobra não. É isso? Nunca fui mordida por uma cobra. Você já? Não. Só arranhada por gato mesmo. Também com 13 em casa, do nada, Não tem como também. bota um potinho de comida e que vença o melhor. E eu acho interessante que ela falou essa questão das cobras, porque tem muito aquele mito, né? A cobra é um animal traiçoeiro, é um animal peçonhento. São animais de boa, que dá pra você trabalhar ali e fazer um trabalho muito legal. Inclusive, tem gente que já cria, né? Sim. Cobra como pet. Né? Pet não convencional. Sim, e aí vocês também têm esse campo dessa clientela para atender também dentro dessa parte de Tá cada vez mais selvagens, né? crescendo. E de forma legalizada, isso é muito Legalizada, exatamente. Eu particularmente faço um trabalho também de divulgação desses criadouros há 10 anos pelo menos, mostrando para as pessoas que é possível ter pets legais. Eu tenho os meus também e pessoas que vão cuidar dos meus pets logo, logo, graças a Deus. E que legal que essas áreas têm expandido, que legal que o mercado tem avançado nisso tudo também. Manaus antigamente acho que não chegava bicho legalizado aqui, né? Acho que não. Era difícil pra caramba, era raro. Tinha um criador no Pará que mandava um aqui, outro ali, mas era muito difícil. E sobre serpentes, você foi do Museu da Amazônia, ficou no Serpentário um tempo, não foi? Fiquei no Serpentário 8 meses. Já como estudante veterinário ou ainda nas ciências? Sim, Já. Estudante veterinária. Eu entrei na veterinária e eu entrei no museu. Uhum. Então, lá tem um período de 4 meses que você pode ficar e esses 4 meses podem se estender para mais 4 meses. Então, eu fiquei lá esses 8 meses e mais um pouquinho. Se eu pudesse, eu nem Esticou. nem teria saído. Fiquei lá no museu, acho que uns 3 anos.
ainda. Não necessariamente na parte das serpentes, mas ainda fiquei no museu 3 anos. Que legal. Então eu gostava desse contato, né? Porque é o contato que eu tenho com a natureza, com os bichos, conheço mais as espécies. Pra mim foi muito benéfico. Muito legal. E, assim, imagino a ansiedade de você estar ali em campo, você estar em contato com os bichos e do nada na faculdade você ainda tá ali nas teorias. Como é que foi isso pra tua cabeça? É muito diferente. Até porque a questão de animais silvestres a gente só vai ter no final, que é como a Dandara estava falando, no 9º período. Então, quem quer... O pessoal fala muito assim, quem quer área de silvestre... Um dia desses o professor me mandou uma mensagem. O fulano no 1º período gosta da área de silvestre, mandei te procurar. Assim, você acaba ficando meio... Uma referência. Porque não é todo mundo que quer, mas quem quer é muito empenhado em aprender. Sim. Então a gente está sempre atrás de aprender novas coisas, ter novas oportunidades e também trazer oportunidades para eles. Porque às vezes eles estão entrando, não conhecem muita gente. Então a gente dá esse alavanco para eles. Vai indicando caminhos também, né? A Liga hoje para vocês, qual a importância dela para vocês duas? Vamos começar por ti. Bom, a importância para mim é ter esse contato, né? E ter essa troca. Porque eu acredito que os estudantes que estão começando e os que já estão continuando têm uma visão diferente do que seja trabalhar com os selvagens ou os exóticos, né? E você tem um mercado que está crescendo, sim, aqui no Amazonas, ainda um pouco devagar. Então, às vezes, soa como desanimador, porque a pessoa quer para trabalhar, para manejar o animal, e aí você vê no mercado de trabalho alguém trabalhando só como resgate de fauna ou num local específico. Então, para quem realmente quer selvagens, você tem que procurar, tem que buscar, tem que ir atrás. A Evelyn foi, né, no museu, tem gente que vai lá no SIGS, tem gente que vai para Fiocruz, tem amplas áreas, mas ainda muito limitado. Sim. Então, a Liga ela surge justamente de dar oportunidade, de mostrar onde tem oportunidade e de trazer conhecimento. A Liga, então, tem uma longa jornada desde os 23. E quais os frutos que vocês têm colhido e que vocês têm semeado por aí? Eu acho que além dos ex-alunos notáveis, né, que a gente tem alguns que já fazem residência, fazem mestrado, a gente também tem os nossos projetos, né, que a gente faz de extensão com os ligantes. Ano passado a gente fez um projeto bem interessante que foi envolvendo os jogos, né, jogos didáticos, educativos, voltados para a fauna amazônica. E um projeto específico que a gente fez foi no Dia das Crianças, lá no INPA. Nós estivemos lá, fizemos esse projeto de extensão, criação de vários tipos de jogos. Então, era jogo de tabuleiro, jogo para criança se exercitar. E também a gente criou um projeto voltado para a literatura. Então, alguns dos ligantes escreveram algumas histórias, levaram para as crianças numa roda de leitura, né? E, inclusive, a gente fez apresentação de banner também. Tem a Semana da Acadêmica de Biologia lá na UFAM, né? E a gente propôs para eles, vamos escrever os resumos, mandar os trabalhos. O nosso orientador também foi corrigindo esses resumos. E um desses trabalhos foi premiado em 2º lugar. Uau! Foi bem interessante, foi bem bacana. A gente incentiva a galera a entrar nessa parte de publicação. Sim. Porque hoje, querendo ou não, pesa no currículo. Pesa, importante. Na hora do concurso faz diferença também. diferença. Conta ponto também ali numa seleção, né, de mestrado e tal. Surgiu de uma ideia minha da Dandara de tentar fazer esses jogos. Porque a gente sabe que as crianças, elas são a porta de entrada para muita coisa. Então, se a gente ensina bem uma criança, ela vai crescer com aquilo na cabeça de que é importante, de que ela precisa preservar, que não é ruim como o papai ou a mãe falam. A avó, às vezes, né? Então a gente tenta trazer, a gente vai levar também para as escolas, né? Sim. A gente está com a ideia de levar para as escolas esses jogos para tentar fazer com que as crianças se aproximem cada vez mais. E incentivar a pesquisa também, porque se você for procurar hoje em qualquer site de pesquisa de artigo científico ou revista, a maioria das publicações que a gente tem para selvagens são de biólogos. Os veterinários ainda estão caminhando, né? E é bom a gente ter esse outro olhar, o olhar do veterinário, porque é algo mais aprofundado no quesito de atendimento. Então, se a gente tem, por um lado, os biólogos fazendo um grandiosíssimo trabalho de trazer anatomia, fisiologia, algumas doenças sobre os animais, a gente tem o veterinário que vai atuar especificamente na atuação ali de médico veterinário. Sim.
E a maioria dos nossos estudos que a gente tem, as informações, vem desses trabalhos de biólogos. E incentivar na Liga a pesquisa e extensão, eu acho que é de grande valor para os estudantes terem esse contato também, porque também é uma área que pode ser seguida. Sim. E essa conexão entre os biólogos e os veterinários existe, vocês acham? Eu acho que a gente se completa, Sim. mas não tem tanta parceria assim, mas deveria. Sim. Porque são profissionais que realmente, como eu estou falando, se completam. Então, se você traz a parte da anatomia, eu posso entrar com a parte clínica, Aham. que é uma parte que não é de praxe, que não está ali no currículo deles, que eles não podem atuar nessa área, né? Como a gente pode, eu acho que seria muito interessante sair vinculando esses trabalhos. Só que, como a Dandara estava falando, é muito difícil ver veterinários que publicam. Então, assim, deveria ser incentivado mais. Sim. Porque muito das partes que a gente tem clínicas, a gente tira de literaturas. Então, eu posso procurar um artigo para conseguir, sei lá, atender uma arara que é diferente. Então, eu tenho que procurar ali na literatura. Alguns artigos me mostram como que eu posso me basear. Então, é importante que os profissionais, eles comecem a fazer essas publicações, porque pode ajudar outros profissionais também. Sim, só fazer lembrar de uma coisa que eu trouxe à mente agora. Hoje a gente está num momento em que todo mundo fala de estresse. Não pega o bichinho que vai estressar o bichinho, meu Deus. E eu lembrei do negócio. Stergiane, doutora Stergiane, médica veterinária, uma das pessoas que faz pesquisa e caminha com os biólogos também, que deve ser lembrada, né? Que fez um trabalho muito bacana com cortisol, se eu não me engano, com jacarés. Fez paralelo com o Rones da Silveira ali, fizeram alguns trabalhinhos juntos e, cara, foi você ver realmente essa conexão entre a veterinária e a biologia, isso trazendo bons frutos, né? A gente trazendo dados científicos aí que vão impactar também o turismo. Foi baseado no turismo esse processo todo, e aí você vê o quanto essas conexões ganham força e vão para frente quando a gente une as profissões, né? Sim. E outro ponto. Vocês duas entraram querendo estar com os bichinhos, estar ali naquele meio. Vocês imaginavam o quanto vocês iam botar o fator humano dentro disso? Com a comunicação, com a difusão de conhecimento e com a educação ambiental? Estavam preparadas para esse momento? Não. Isso é bem interessante, eu acho que todas as áreas num todo, porque quando a gente entra na faculdade, sempre tem aquele momento. De onde você é, o que você faz, qual é a área que você quer. E ninguém tem em mente que você vai trabalhar com humano. Eu quero trabalhar com pessoas. Ninguém vai falar. Ninguém quer. Vou fazer veterinário, quero trabalhar com gente. Não. Exatamente. Então aí você tem, primeiro que é uma coisa lógica, né? Se você vai atender um animal, vai ter uma pessoa responsável por aquele animal. Mas para quem está entrando e quer aprender agora, você pensa, não, eu vou trabalhar com o animal, não vai ter ninguém para mim encher o saco. E não é assim. Quando que vocês sacaram que ia ter essa virada para ter mais contato com pessoas? Eu acho que foi por conta do museu mesmo. Porque, querendo ou não, lá a gente trabalha com atendimento ao público. E trabalhar com atendimento ao público é uma coisa muito difícil. Você tem que ter jogo de cintura. E aí eu falei, não, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer esse equilíbrio, trabalhar com o tutor, trabalhar com o responsável e com os animais. E tem que saber lidar, porque nem todo mundo é fácil. Assim, você vai pegar muito grito, puxão de orelha, mas tem que saber lidar. E até na área também, você trabalha com outros profissionais. Então, vê muito choque de conduta clínica diferente. Então, um colega tem esse tipo de conduta, o outro já tem um outro caminho para fazer. E aí você vê o que está certo, o que está errado. Nem sempre é o que está certo e o que está errado, é o que você acha que consegue fazer de maneira correta. Eu posso fazer um procedimento de um jeito e a Dandara pode fazer um procedimento de outro, mas ambos estão certos. Uhum. Só que eu critico o da Dandara. Eu falo, não, o que a Dandara está fazendo está completamente errado. Não, tá certo também. Então isso causa muito empate. Sim. E como é essa lida com as crianças aí, galera? É muito de boa. É? Incrível que pareça. Mais difícil com crianças, com adultos ou com animais? Eu acho que os jogos que a gente fez foi para várias faixas etárias. Então a gente divide assim, um quadradinho, e aí ali ficam os mais velhos, daqui os que são bem menores, e aí a gente vai dividindo. E a gente divide os ligantes conforme a classificação também. Você tem mais jeito com esse tipo de criança. Então fica muito mais legal, é muito mais fácil de lidar também. Que e legal. as crianças super se divertem. Que massa.
E também a gente não pode subestimar as crianças. A gente não pode subestimar. Acaba que quando a gente foi fazer esse projeto, a gente vê que eles têm um conhecimento daquilo. O que entra na nossa cabeça assim, a partir de que ponto aquele ser humano se desvencilhou daquele conhecimento primário para fazer coisa errada hoje. Então isso gera esse impacto para a gente, né? Porque nós já somos adultos, mas quando a gente vai com uma criança influenciar ela positivamente, a gente vê que eles já sabem o que é o certo. Sim. Entendeu? E é com o passar dos anos, esse certo vai sendo deixado de lado. Vai se perdendo. Eu lembro de uma situação que eu tava fazendo uma palestra, e eu lá, tava um menino levantou a mão. Tio. Falei, fala, menino. Meu pai matou um papagaio com sapato. Eu falei, puta, o que eu vou dizer agora? Acontece. As crianças voltam de umas situações assim que, meu Deus. E como eu faço para ser da Liga? Eu posso ser um biólogo? Posso ser da Liga? Não, então. Meu Deus, eu fui cortado. Nós somos voltados para estudantes, para acadêmicos. Aham. E o que é legal da Liga? Não é limitada ao IFAM, porque a Liga ela é proposta ali pelo IFAM, né? Pelo Instituto Sim, Federal. nasceu lá. Sim, nasceu lá. Só que ela foi aberta para outros estudantes de outras universidades. Então a gente tem gente da FAMETRO, a gente tem gente da Newton Lins. Então eles podem participar da nossa liga. A gente queria muito abrir também para biólogos, porque para quem faz biologia, para ciências naturais, zootecnia, porque o GES pede isso, né? Sim. Só que, como a gente vê muito parte clínica, parte cirúrgica, essas coisas, a gente não pode abrir, infelizmente. Mas, para todos os estudantes que fazem medicina veterinária, as portas estão abertas. Show de bola. E vem gente de todo tipo? Vem gente de todo tipo. Gente simples, gente bacana. Vem Geralds também? Nossa, demais! Geralds! Sério que tem? Com nojo de bicho, ai! Sim, sim. E teve um cara que foi lá um dia desse, ficou com nojo do cheiro do tamanduá também, um dia desse, não foi? Mano, sério, E vocês fazem procedimentos incluindo o quê? Contenção física, necrópsia também? Sim. Entra? Tem manejo. Manejo também? A gente tenta trazer vários minicursos para eles Sim. também. De contenção. A gente está com a ideia de trazer de fixação também, Sim. né? Porque muita gente não sabe fixar um animal que já está ali guardadinho, tá congelado. A gente está com a ideia de trazer um responsável para ensinar eles a fazerem a fixação daquele animal. Então a gente tenta trazer o mais diverso possível. Às vezes eles vão para a clínica do SIGS, aí lá tem exame físico, como que a gente pode identificar se o animal está bem, olhar a mucosa, ver o olho, coloração. Isso tudo eles aprendem logo no começo. Temperatura, qual é a temperatura ideal que o animal tem que estar, dependendo da espécie, porque isso vai variar muito. Então eles vão aprendendo isso. É porque o estudante de veterinária, quando ele entra, ele tem uma certa noção de cão e gato, porque os primeiros estágios é em clínicas pequenas. E aí, quando você vai caminhar numa liga para a clínica de selvagens, tem os dois eixos, tem os selvagens e tem os exóticos, que são aqueles animais que não são, né, nativos daqui. Sim. Então, você tratar de um coelho, por exemplo, você tem que saber que o coelho, quais são as principais patologias, tem muito a ver com dentição, alimentação incorreta. Então, tudo isso, você vai para a clínica, você chega aquele animal para você. Então, qual é o procedimento que eu tenho que atender? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para aquele animal? A gente teve um curso de manejo, né, clínica de pequenos animais, junto com o porquinho da Índia. Aí, o cão e o gato, você pega o estetoscópio, tudo bonitinho, consegue ouvir. O porquinho da Índia, ele é muito pequenininho. Não dá Então, pra escutar? às vezes não consegue escutar porque você escuta o corpo inteiro dele, entendeu? Caramba! Legal, né? Aí tem que ser um esteto menorzinho, que é para bebê, aí você coloca lá e consegue ouvir o coraçãozinho dele. Detalhes que fazem a Ainda tem a diferença. questão Né? Detalhes. de tempo de contenção. Isso. Por quanto tempo que eu posso ficar segurando esse animal aqui? Quanto mais rápido, 5 melhor, né? minutos, Quanto mais no rápido, máximo. melhor. Quanto mais rápido, muito melhor. E aí muita gente que olha de fora e não é da área técnica pensa, meu Deus, estão maltratando o bicho. E não, é só uma contenção física, né? Contenção física. Exatamente. Tão necessária quanto, sei lá, qualquer outro exame. Mas, como confiar no parceiro no momento de uma contenção física para uma extração de sangue, por exemplo?
Você precisa confiar. Precisa É. confiar. Você tem que conhecer a equipe com quem você trabalha. Uhum. Se eu confio em você, eu trabalho com você. Se eu não confio, troca, vem outra pessoa. Sim. Porque, às vezes, a nossa vida está em risco também. Por exemplo, fazer a contenção de um jacaré. São várias pessoas. Se eu não tiver confiança naquele parceiro que está segurando a boca do jacaré lá na frente, enquanto eu estou fazendo, sei lá, coleta de sangue, pode ser que ele se solte e ele me morda. Então, Sim. assim, eu tenho que confiar na minha equipe. Se eu não confio na equipe, eu não trabalho com a equipe. Essa é a realidade. Porque você está se expondo. Né? Então, a gente precisa ter noção disso. E tem a experiência também. Por exemplo, eu tive algumas oportunidades de ir lá no IBAMA, né? E aí tem uma pessoa específica que ela vai e pega o animal para conter, para poder o médico veterinário que está ali responsável fazer os exames. Aquela pessoa já tem uma larga experiência de contenção. Então, por exemplo, ele pegar um coati vai ser diferente de eu pegar um coati. Porque você tem um jeito específico, tem que vir por trás da cabeça, pegar aqui, conter. Não pode deixar o bicho se estressar muito. Se a gente for fazer um exame de sangue, como a Evelyn disse, um bicho muito estressado, o sangue coagula, faz muito rápido e você acaba perdendo aquela amostra. E altera resultado também, né? Altera resultado. É isso, galera. E aí entra mais uma vez o fator humano também, né? A gente gira dentro do... Volta pro ser humano. Se você não confiar na sua equipe, não vai, né? Não vai. Não tem como. E vocês estão conseguindo transmitir isso para as novas gerações aí de veterinários? A gente está tentando. É fácil, não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quais os próximos passos da Liga? Depende de atividades? Geral. A gente já está tentando deixar uma programação toda certa, assim, para eles, né? Mas a gente tenta equilibrar, trazer áreas de momentos de lazer também e tentar ali equilibrar com o estudo, porque senão a galera dá uma pirada, isso. Então a gente está tentando fazer uma prática ali na estrada de Balbino, levar eles para fazer observação de aves, identificação de aves também, que é muito importante. A gente vai levar para os pré-escola, né? Vai ter o período ali que a gente vai dar um recesso para eles, porque senão também fica muito pesado. Porque eles têm que conciliar a faculdade com a liga. Então, assim, fica um pouquinho pesado. Aí a gente tenta... E aí vem justamente o esforço, né? Porque a nossa liga funciona aos sábados de manhã, preferencialmente. Então, você sair da sua casa para ir lá para o IFAM, que é longe, para ver uma palestra ou um mini curso da área de selvagens, é porque você gosta muito daquilo mesmo. E esse ano também a gente está com a pretensão de criar um simpósio para eles, ali pelo mês da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, justamente para trazer mais profissionais que tenham esse contato e que consigam dissipar esse conhecimento para eles. E também envolver eles na elaboração da criação de um evento, porque isso também faz parte da liga, você conseguir que eles se desprendam só do técnico e consigam trabalhar com o público. Sim, abrir mais a cabeça também, Agora né? a gente tem que sair da nossa asa e tem que ir sozinho. Caminhar sozinho. Acho que esse ano a gente abre mão, né? Da diretoria. Vocês vão sair da diretoria? A gente vai sair. Porque ano que vem a gente já tá na reta final da faculdade. Então, a gente precisa focar também Precisa nisso. focar. Então, no final desse ano, a gente abre mão. E aí, é o seguinte, a partir de que período eu posso entrar na... Eu começando veterinária, a partir de que período eu posso entrar na A liga? partir do primeiro... Já tá dentro, já pode. É. E se eu quiser me inscrever, se eu quiser fazer parte, como eu faço? Qual o caminho? Todo ano a gente abre um processo seletivo. Às vezes a nossa prova é presencial, mas na maioria das vezes, nesses últimos anos, a gente tem feito online. Então tem uma prova direitinho para você se identificar, o que é que você gosta nessa área, o que te chamou a atenção nessa área, e tem uma prova. Essa prova a gente elabora com todo cuidado, passa pelo nosso orientador. Então a pessoa responde de maneira online e a gente faz as pontuações, as chamadas. Depois tem a entrevista, que também faz parte dessa pontuação. E aí, o resultado final, a pessoa já entra e se torna ligante. Que legal. Algum convite, alguma saudação final pra galera? Então, a gente vai tentar fazer alguns eventos que possam abrir para a comunidade, né? Uhum. E aí, a gente vai avisando no nosso Instagram, né? Como a gente encontra vocês? Olha, a gente tem atualmente o nosso e-mail, que é laas.ifan@gmail.com, e a gente tem o nosso Instagram, que é laas_ifan. Aham. Então, vocês podem estar encontrando a gente nesses dois locais.
E principalmente no Instagram, a gente posta as postagens do que a gente está fazendo, do que a gente pretende fazer. A gente traz curiosidades agora. Curiosidades. Também, né? Sim, muito legal o Instagram de vocês. Parabéns, tá muito legal. A gente perdeu o nosso primeiro, né? Então, Foi, tá recomeçando. recomeçando. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela nossa conversa maravilhosa. Obrigado por terem topado esse bate-papo. E é isso. Se você gostou desse podcast, vai estar na TV, mas também no YouTube. Deixa seu comentário, deixa seu joinha aí. Compartilha também com seus amigos, futuros veterinários. E é isso. Até a próxima. Esse foi mais um Amazônia Animal Podcast. Esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau.